Continuamos falando sobre os átomos, tá? Nós vimos que da estrutura, principalmente agora, a modernidade, o que se tem de conhecimento é a estrutura quântica, tá? Definida em 1926, que atualmente já se tem conhecimento de pelo menos 40 partículas, além de elétrons, prótons e nêutrons. Tá. Então, outro entendimento importante é que as partículas, além de apresentarem estruturas físicas, são plenamente regidas pelas energias que as circulam. Assim, para colocar os átomos da forma correta, temos que agir neles na energia externa que atua sobre eles. Então, se você quer fabricar alguma matéria, se você quer fabricar alguma substância, não é simplesmente o físico que tem que se unir, mas a inter-relação de cada spin, de cada átomo, de cada nuvem do elétron se unir com a outra da forma correta e formar a estrutura que você quer. É o que nós falamos, de formar a água, o vapor ou o gelo. Então, a ação do ambiente modula os tipos de energia que se tem e se obtém diferentes tipos de moléculas de estruturas físicas. Isso é muito importante porque, para se pegar uma estrutura física que está alterada, você pode corrigir modificando a energia em volta, ou a própria energia em volta pode atrapalhar isso daqui e gerar o problema. É isso que é importante, em especial na medicina quântica. Se colocarmos o átomo sua ação de uma forma magnética, alteramos sua conformação estrutural, ou seja, a zona de influência por onde suas partículas circulam. Isso gera uma reação em cadeia de adaptação da matéria, gerando, quando na matéria de uma glândula, a produção de um hormônio ou uma substância secretada por essa glândula alterada. Uma alteração simples e leve é resolvida mais rapidamente que alterações crônicas e contínuas, que perpetuam o desequilíbrio do sistema orgânico e começam a gerar distúrbios que chamamos de doenças. Então, o átomo está lá. Aí você tem uma ação magnética. Por exemplo, eu fico perto de um celular. Esse celular começa a alterar a circulação da energia e essa energia do átomo vai alterar a circulação dos spins, a forma do átomo, modificando as relações do átomo com as moléculas. Essas moléculas vão produzir, vão gerar matérias diferentes, vão gerar, por exemplo, se for uma alteração numa glândula, a produção de um hormônio certo ou errado, certo? Essas alterações simples, é só tirar o celular, chega de volta. Mas, por exemplo, se você tem um animalzinho numa casa com uma pessoa que todo dia ela está de mau humor, ela briga, ela xinga, ela emana uma energia, e isso as pessoas que enxergam, ou se você próprio medir a quantidade de calor através dos termómetros, você vai ver que a energia que ela mobiliza começa a alterar o ambiente. E um animalzinho está ali durante vários tempos, mesmo as coisas, as paredes, só que elas conseguem absorver melhor, já são mais sólidas, mas um animalzinho começa a receber todas aquelas alterações. Ele se altera e fica doente. Então é isso que faz. É importante saber que o átomo, ele é uma estrutura, tudo bem, material, mas que tem todo um campo imaterial, todo um campo energético, que quando sofre alterações tanto da matéria própria, das ligações, por exemplo, chega uma molécula de oxigênio com uma de hidrogênio, com duas de hidrogênio, se ligam e formam a água. Então, isso é uma coisa física. Mas para acontecer essa coisa física, também tem que ter uma coisa energética, que é aquele ambiente juntar aquelas coisas, que aquele ambiente se modificar. Então, isso tudo gera alterações energéticas e físicas. Então, não adianta dizer que doença é só física. Ela tem um componente energético muito grande. Então, a doença se manifesta na matéria, certo? Então, você tem alteração, por exemplo, aí eu tenho um vírus que me causa uma ferida aqui, por exemplo. Dependendo de como tiver a minha matéria,
essa energia gerada por esse vírus vai atuar ou não, certo? Ação direta dos agentes físicos na estrutura, então, o que eu falei, aí tomou uma radiação, ficou mais fraca, veio o vírus, entrou e penetrou e foi embora. Agora, não, estava tudo bem, o vírus vem aqui, não consegue, não tem, você tem uma defesa boa, ele continua bem, certo? Então, isso, a maioria das doenças se relaciona com esses distúrbios energéticos, que atuam sobre o átomo, energia e física, sobre o quanta que é a energia e a matéria do átomo. Então, por isso, uma medicina quântica, por isso, o tratamento quântico. Então, esse átomo é uma estrutura altamente suscetível a modificações energéticas, que aí, ele se modificando, gera doença. Então, é a história que a gente costuma dizer, que o problema da doença do animal não é do animal, é do tutor, é do ambiente. Por exemplo, por que os bugios morreram tantos macacos morreram aqui no sudeste do Brasil, quando se teve aquele problema de Brumadinho? Porque a energia se modificou, a quantidade de vetores aumentaram e a quantidade de doença aumentou. Então, esses animais, através de uma modificação energética do ambiente, serviram como marcadores para o ser humano, porque também tem toda uma importância extra, energética, de equilíbrio ambiental dentro da nossa Terra, e a doença se instala. Então, é muito importante. O átomo é a base para o aparecimento das doenças. Não o átomo daquele modelo antigo de Rutherford, mas esse é um átomo quântico, onde o quanta é a base de tudo. Então, aí, a hora que você trabalha, você pode não só curar o físico, mas curar no nível subatômico. Pode trabalhar a nível celular, não só sistêmico ou não só no corpo orgânico. É aí que estão aparecendo cada vez mais as terapias energéticas. Por exemplo, o Reiki, o que faz? Ele simplesmente equilibra a energia de todas as células do seu corpo, colocando os campos, as estruturas, os spins eletrônicos dos átomos em equilíbrio. Claro, se estiver muito desequilibrado, não volta ao normal, mas pelo menos eles vão fazer essa tendência. Então, você de pensar, de gerar energias boas, pode se curar. É a fé que cura qualquer coisa. É você que, se mobilizando, cura qualquer doença. Então, isso é muito importante. Isso é a base da vida. Fé, energia, certo? Tá. Esse ambiente que se forma, essa estrutura da energia que se forma, é quem dá toda a base da doença. A doença é simplesmente o desequilíbrio entre a matéria e a energia, entre o ambiente e a matéria, entre o átomo e o ambiente. Então, você só vai se equilibrar a hora que seu ambiente estiver bem. Você só vai equilibrar os animais, você só vai se curar, você só não vai ficar doente quando o seu ambiente estiver perfeito, quando o seu ambiente estiver bem. Então, essa importância do átomo, da sua matéria e da sua energia, relacionada com as energias que vêm de fora, as energias que influenciam, são essenciais. Esse desequilíbrio é doença. É o que se na medicina chinesa diz sempre. O equilíbrio não é problema. O problema é o desequilíbrio. A doença é o desequilíbrio. Então, a hora que você está equilibrado, a hora que você está bem, a hora que você está com sua energia, o seu átomo mais facilmente se equilibra. Porque, com certeza, a energia do pensamento, a energia das pessoas é muito mais forte do que a energia da matéria. Porque a matéria acaba, a energia não acaba nunca. E isso que os espíritas falam. E tem que do átomo ao arcanjo na evolução do espírito humano, do arcanjo ao átomo da cura do corpo e do espírito que nos cerca nesse planeta. Então você sai aqui
do átomo, dos vegetais, passa por toda uma série de animais, chega até o homem é primitivo, o homem, através da morte, certo, vai evoluindo até chegar numa forma melhor. Então, a conjugação atualmente da nossa constituição planetária a energia com a matéria faz com que essa matéria evolua. Então é por isso que os animais são mais simples, não fisicamente, mas energeticamente. E porque eles ainda estão numa fase mais ligada na matéria. A gente, o ser humano, já está numa fase mais ligada ao espírito, ao pensamento. E é através dele que a gente vai mudar. É através desse pensamento que a gente vai se curar. Então, e é por isso que os animais não ficam doentes por si só. Eles ficam doentes pelas alterações que nós causamos no ambiente. Então, isso é muito importante, o equilíbrio energético para alcançar o equilíbrio físico.